Bom dia, boa tarde, boa noite, pesquisadores e agora também cientistas de dados. Neste vídeo, vamos apresentar para vocês um novo tópico aí que nós vamos abordar no canal, que é a análise de dados e machine learning. Neste vídeo, nós vamos responder algumas perguntas iniciais na área de machine learning. Então, primeiramente, onde encontrar dados abertos para então realizar análises de dados? Como organizar esses dados para análise? O que a gente precisa fazer depois que a gente fizer o download, baixar os dados? Como é que nós precisamos estruturar esses dados para então iniciar as análises? Como iniciar a exploração dos dados? Quais são os primeiros passos aí que nós devemos seguir? Que tipo de análises nós fazemos inicialmente em relação aos dados para começar a entender como é que eles se comportam e como é que essas análises estão relacionadas depois com análises mais profundas, mais detalhadas, a modelos aí mais complexos. E também quais aplicativos ou linguagens de programação usar para análise de dados. Espero que vocês gostem e vejo vocês depois da vinheta. Para todos aqueles que estão chegando agora, eu sou o professor Dr. Gustavo Dambici Gomes de Carvalho e seja muito bem-vindo à Academia Inovar, onde falamos principalmente sobre pesquisa, conhecimento e inovação. E sem mais delongas, vamos então começar a responder a essas perguntas que lançamos na primeira parte do vídeo. Primeiramente, onde encontrar dados abertos? Tá? Nós vamos trazer aqui para vocês algumas sugestões de dados, de base de dados reais e também que são muito utilizadas aí também por outros analistas de dados, especialmente quando estão treinando aí novos modelos. Uma base real, tá, e aberta é do governo federal, que é o site aí do data.gov.br. Tá? Pesquisa no Google e ali nós teremos várias bases de dados abertas disponibilizadas aí pelo próprio governo. A maioria dos dados aí nós conseguimos baixar facilmente em CSV. Tá? Outra base muito interessante, então a gente tem bastante pesquisa aí na área de inovação, na área de administração de empresas, engenharia de produção. Existem os dados do Banco Mundial, World Data Bank. Tá? Então ali tem dados de pesquisas socioeconômicas, então tem principalmente de economia, tem de saúde, questão do mercado, várias pesquisas, tá? Especialmente aí sobre desenvolvimento das nações. E também aqui a base do Banco Mundial, existem bases de vários países, então a gente consegue ir além somente, por exemplo, do Brasil. A gente consegue analisar dados aí de países africanos, países asiáticos, países europeus, tem muitos dados aí a serem explorados. E uma outra base muito utilizada pelo pessoal aqui na área de machine learning, mais para a área de software, é o Kaggle, tá? Que tem aí diversos datasets, tá? Ou seja, conjuntos de dados, onde o pessoal utiliza muitos, alguns deles também são dados simulados, tá? Mas o pessoal utiliza bastante aí para testar os modelos, tá? Um novo modelo ali estatístico, um novo modelo de machine learning, para testar já com, digamos assim, datasets conhecidos. Então, o Kaggle também é bastante utilizado nesse sentido. Nossa sugestão, para pesquisas reais, utilizem as duas bases ali iniciais e no Kaggle avaliem bastante aí qual base vocês querem, tá, analisar. No Kaggle aí tem também bastante análise como exemplo, tá? Bastante, digamos assim, setorial ou específica, tá? De um contexto específico, talvez você encontre no seu contexto aí uma base de dados interessante. Segunda pergunta, como organizar os dados então para análise? Aqui a gente desenhou uma tabela e nós podemos ver aqui nesta tabela que cada coluna se refere a uma variável, tá? Que basicamente variável também a gente pode compreender como uma característica, uma feature ou um campo, tá? Então cada coluna nessa tabela que nós vamos utilizar para análise de dados deve conter então uma variável. E novamente sinônimos, característica, feature ou campo. Aqui, por exemplo, a primeira coluna é o indivíduo, tá? Então vai trazer o nome desse indivíduo, a identificação desse indivíduo. Segunda coluna é a variável 1, ali, por exemplo, talvez seja a altura ou algum outro número, tá?
ali do tipo ponto flutuante, né? Um número real com vírgula. Temos ali a variável 2, um número inteiro, tá? Então, por exemplo, ali poderia ser o peso de uma pessoa, ou poderia também ser qualquer outra característica. Variável 3, tá? Nós temos uma porcentagem, então provavelmente aí que vai de 0 a 100%, pelo que os dados estão mostrando ali, pelo menos até o momento. Tá? Pode indicar aí também, pode ser um indicador qualquer. E temos também aqui a variável 4, então um número grande, aí, um número inteiro por enquanto, até o momento. Tá? Então, basicamente, aí, mais um outro número, provavelmente também escalar, aí, que vai de 0, tá? Sem um limite definido. Então, muito importante, cada coluna tem que se referir a uma variável. Todas as variáveis devem estar em colunas separadas. E, de forma complementar, cada linha se refere a um registro individual. Neste nosso caso aqui desse exemplo, um indivíduo, uma pessoa, mas poderia ser um item, um objeto, algum acontecimento, dados lá que nós vamos baixar, por exemplo, do gov.br, pode ser dado de cada cidade ou de cada estado, dependendo, digamos que eu tenho uma base de dados de vendedores, então seria cada um dos vendedores, clientes, poderia ser cada uma das empresas clientes. Então, basicamente, quando a gente também faz uma pesquisa no Google Forms, cada um dos nossos respondentes, tá, em cada formulário, ele basicamente abre aí uma linha de registro, tá, onde cada um é individual. Muito importante aqui é que o mesmo indivíduo não pode estar em duas linhas. Então, todas as informações que se referem a apenas um indivíduo, elas devem estar na mesma linha para a gente então realizar a análise de dados. Caso a gente baixe no nosso passo anterior uma base de dados que não esteja nesse formato, é muito importante então que a gente trabalhe ela, e isso nós vamos ver também nos próximos vídeos. A gente pode trabalhar ela de diferentes maneiras, mas a gente vai mostrar aqui para vocês, principalmente por meio do próprio Excel, tá? Já que a gente baixa normalmente em CSV. Então a gente precisa organizar os dados, colocá-los neste formato, organizar os dados neste formato, para então conseguir iniciar as análises. Se não estiver nesse formato, a gente não consegue rodar análise de dados, muito menos aí, tá, essas análises de machine learning. Próxima pergunta: como iniciar a exploração dos dados? Então, uma vez os dados organizados, como é que nós fazemos aí essa exploração inicial, né? Como é que a gente inicia? Primeira coisa, normalmente a gente inicia com estatísticas descritivas. Então, a gente avalia ali a nossa amostra, nós vamos verificar a média, a mediana, desvio padrão, quartis, entre outras estatísticas descritivas aí também normalmente para cada variável. Também iniciamos aí elaborando alguns gráficos iniciais, gráficos de coluna, pizza, radar, se for o caso, se tiver dados aí, por exemplo, de esportes, tá? Bastante comum. Gráficos em seguida de distribuição e de relação. Então aqui a gente começa a desenhar, por exemplo, um histograma, que é aquele gráfico de frequências, tá? Determinado os valores da variável e frequências nesses intervalos. O gráfico boxplot, que a gente vai ver mais para frente. Gráficos de dispersão, então duas variáveis x e y, né? Ou x1 e x2, e aqueles pontinhos, e a gente vê como é que elas estão se relacionando, como é que é a dispersão desses pontos entre esse conjunto, essa dupla de variáveis. Em seguida, nós começamos a realizar os testes estatísticos, tá? O primeiro deles, que nós recomendamos que vocês façam, são os testes de distribuição normal. Pode ser um ou outro, tá? A gente tem o KS, que é o Kolmogorov-Smirnov, ou o do Shapiro-Wilk. Então, a nossa sugestão é, primeiramente, vamos verificar se as variáveis seguem a distribuição normal, aquela distribuição do sino, tá? Também conhecida como gaussiana. É muito importante a gente saber qual que é a distribuição de cada variável, porque isso determina quais são os testes posteriores que nós vamos fazer destes testes iniciais aqui. O próximo que nós vamos fazer é o teste de correlação entre variáveis, então a gente vai verificar se as variáveis estão relacionadas ou não, qual que é a força dessa relação, primeiro se ela existe, né? Então se ela não é zero, se não está tudo espalhado, e se existe essa relação, além, tá? A gente também vai ver aí como calcular, por exemplo, ela por meio da fórmula, mas é muito importante também calcular a questão lá do p-valor, tá? A probabilidade daquela correlação ali acontecer com base em dados aí aleatórios, tá?
Então a gente sempre procura identificar um efeito, tá, em que a probabilidade de acontecer por acaso ela é bem baixa. Isso vai estar muito relacionado lá com o nível alfa de significância estatística, que nós também é um conceito que nós veremos mais para frente. Ainda na correlação, nós temos a correlação de Pearson ou Spearman, e lembrando, se as variáveis apresentarem uma distribuição normal, tá? Ou seja, se o teste KS der não significativo, tá? Nós vamos utilizar a correlação de Pearson para distribuições normais e correlação de Spearman para distribuições que não seguem, tá, a distribuição normal. E temos também os testes de diferenças entre grupos. Aqui nós temos, tá, quando nós tivermos mais de um grupo ANOVA ou Kruskal-Wallis, novamente, um teste se a normal for respeitada e um caso ela não seja. E também temos aqui os testes TD-Student e Mann-Whitney, que daí verificam diferenças entre apenas dois grupos. Tá? ANOVA e Kruskal-Wallis são vários grupos e TD-Student e Mann-Whitney apenas para duplas. E aqui nós vamos utilizar principalmente esses testes quando na nossa amostra de dados, ali nas nossas variáveis, nós já temos principalmente esses grupos aí pré-determinados. Então, por exemplo, se nós temos informações, digamos, entre diferentes regiões, lá por exemplo, dados do gov.br. Eu quero diferenciar uma região da outra, apenas duas regiões. Então eu posso fazer esse teste de diferença entre grupos ali do tipo TD-Student ou Mann-Whitney, que é a dupla. Eu quero fazer um teste de diferença entre todas as regiões, as 5 regiões do Brasil. Então eu posso realizar o teste de ANOVA ou do Kruskal-Wallis, dependendo ali da distribuição, se eles seguem ou não a distribuição normal. Aqui mais um detalhe. Tá? A questão da distribuição normal não é o único pré-requisito, tá, para decidir ali os próximos testes, mas é um dos requisitos mais importantes, tá? Porque é ela que determina então se os dados são do tipo paramétricos ou não paramétricos, que seguem a normal ou que não seguem. Mas, de novo, não é o único teste que determina isso, mas é um dos mais importantes. Por fim, quais aplicativos podem ser utilizados então aqui para análise de dados? A gente vai utilizar aí planilhas, tá? Dá para utilizar bastante coisa em planilhas, o Microsoft Excel, tem ali um plugin, digamos assim, um add-on do Excel, um programa a mais que é instalado, um complemento ou suplemento, que se chama Daniel's Excel Toolbox, tá? E esse programinha ali é um complemento que a gente instala, ele fica instalado então na barra do Excel, ele consegue rodar algumas dessas estatísticas aqui mais básicas. Também podemos utilizar, por exemplo, o Google Sheets e calcular muitas coisas na mão mesmo, por meio das fórmulas e principalmente para a elaboração dos gráficos mais descritivos, as planilhas funcionam muito bem. Uma outra linguagem de programação que é muito utilizada, principalmente em Machine Learning, é o Python. Tá? A gente vai utilizar bastante aqui o Google Colab, tá? Onde vai rodar aí vários programas no Python, mas vocês podem utilizar, por exemplo, o pessoal utiliza bastante o VS Code, tá? Tem que instalar toda a biblioteca do Python, e também podem ser utilizadas aí outras IDEs, caso vocês prefiram. Também vamos trazer bastante exemplos para vocês do IBM SPSS Statistics, tá? Então é um programa da IBM aí muito utilizado na área de pesquisa acadêmica, especialmente aí nas áreas sociais aplicadas, na área de medicina. Então o pessoal utiliza bastante o IBM, então é um programa aí, mas ele demanda, por outro lado, uma licença, uma assinatura, tá? Ele é um programa assinado, mas é bastante utilizado, então se você estiver fazendo aí mestrado, já doutorado, provavelmente na sua universidade utilizam o SPSS, então a gente também vai abordar aí vários vídeos trazendo como utilizar o SPSS. Diferentemente do Python, o SPSS você apenas clica, tá, nos botões e ele vai gerar as análises para vocês. Tem como também programar no SPSS, ele tem uma linguagem própria, mas não é o comum, tá? Diferentemente do Python, onde, de modo geral, o pessoal aí escreve o código que então para rodar as análises estatísticas e Machine Learning. E por fim, outro programa aí muito utilizado, também principalmente aí pela pesquisa, mas também pela área aí aplicada, é o R. É simplesmente isso mesmo, é o R, e programas aí que vocês podem instalar para rodar o R. Tem o
o RStudio, o RStudio, o VS Code também ali da Microsoft, daí você consegue instalar as bibliotecas do VS Code, e também existem outras IDEs, tá? Outros ambientes de desenvolvimento também aí para o R. Então, pessoal, assim fechamos este vídeo. Respondemos aqui todas essas questões, onde encontrar os dados, como organizar, como iniciar a exploração. Então ali nós temos um grande passo a passo do que fazer nas análises iniciais e quais aplicativos ou linguagens usar. Nos próximos vídeos, nós então vamos demonstrar algumas dessas análises utilizando aí os diferentes softwares, especialmente agora no início o SPSS e também mais para frente mostrando aí como utilizar o Python, que também é bem fácil. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.